Você já se perguntou por que sente necessidade constante de estar agradando as pessoas? Por que que você sente culpa de tudo e por que tem medo de ser rejeitada? Porque mesmo sendo adulta, ainda você se sente insuficiente. Talvez o problema não esteja em quem você é. Talvez existe uma ferida materna que continua influenciando nas suas emoções e você não sabe. Os seus relacionamentos, a forma como você enxerga a si mesma, a si mesmo. Hoje eu quero falar sobre uma dor bem silenciosa, que todas as pessoas carregam durante toda a vida sem perceber. Por que todas as pessoas? Você vai entender. Quando nós falamos sobre mãe, nós falamos da nossa primeira conexão emocional. É através dela que nós apresentamos e entendemos e aprendemos sobre amor, segurança, acolhimento, pertencimento. Mas nem toda mãe ela conseguiu oferecer isso de uma maneira que o filho precisava. Algumas estavam emocionalmente ausentes. Não é culpa dela às vezes. Outras eram extremamente críticas, outras estavam tão sobrecarregadas pelas próprias dores que tinham que não conseguiam enxergar as necessidades emocionais dos filhos. E muitas crianças, elas cresceram acreditando que havia algo errado com elas. Elas cresceram tentando merecer amor, tentando provar o seu valor, tentando ser perfeitas. Mas a verdade é que nenhuma criança deveria precisar conquistar aquilo que deveria receber gratuitamente. Um dos sinais mais comuns na ferida materna é a necessidade constante de aprovação. A pessoa ela vive tentando agradar. Ela busca reconhecimento o tempo inteiro, busca validação o tempo inteiro, busca elogios. No fundo, existe uma criança emocionalmente ainda que espera ouvir: você é suficiente. Mas nenhuma aprovação externa ela consegue preencher uma ferida interna. Outro sinal muito comum é a culpa excessiva. Se você responsabiliza pelos problemas dos outros, aí você vai e pede desculpa até naquilo que você não errou, carrega pesos que não pertencem a você. Muitas vezes isso acontece porque na infância você precisou assumir responsabilidades emocionais que pertenciam aos adultos. A criança ela aprende a cuidar de todos. É criança, mas aprende a cuidar de todos. Cresce sem aprender a cuidar de si mesma. Também existe o medo da rejeição. A pessoa ela evita conflitos, tem dificuldade de dizer não, aceita situações que a machucam, permite invasões emocionais. Tudo porque tem medo de perder o amor das pessoas. Mas, na verdade, o que ela teme não é apenas a rejeição atual. Ela teme reviver uma rejeição antiga que ainda não foi curada. A neurociência ela explica algo muito interessante aqui, porque o nosso cérebro ele aprende padrões emocionais durante a infância. E quando uma experiência se repete muitas vezes, ela cria caminhos neurais que passam a funcionar automaticamente. Você sabia disso? Por isso que algumas pessoas continuam escolhendo relacionamentos que reproduzem as mesmas dores lá da sua infância. Não porque essa pessoa deseja sofrer, mas porque o cérebro reconhece aquilo como familiar. E mesmo que seja doloroso, permanece ali. O familiar nem sempre é saudável. Então, muitas vezes parece seguro apenas porque é conhecido, mas não está seguro. E é aqui que a cura começa, quando você entende que seus comportamentos atuais podem ter raízes bem profundas. Quando você para de se culpar, quando você compreende melhor a sua história
quando você decide interromper ciclos que atravessaram gerações. A Bíblia, ela nos mostra algo muito poderoso. Isaías 49, 19, 15, aliás, vai dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho que cria? Ainda que se esquecesse, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Que promessa extraordinária Deus deixa para nós. Porque Deus reconhece que seres humanos falham. Até aqueles que deveriam amar da forma mais profunda podem ter falha, sim. Mas ele esclarece e declara também algo: que o seu amor permanece, que o seu amor ele não abandona, o seu amor ele não rejeita. O amor de Deus não depende de nenhum desempenho. Seu amor, ele restaura identidades feridas. Esse é o amor de Deus. E eu quero que você entenda algo muito importante aqui, poderoso. Curar a ferida materna não significa que você vai condenar a sua mãe. Não significa viver presa lá no passado. Não, significa compreender a sua história. Reconhecer as suas dores, dar nome para suas feridas e permitir que Deus, a fé e o conhecimento te traga reconstrução emocional. Você merece isso. Você merece nascer e viver bem, não carregando essas dores que ficam aí sem tratamento. Você não nasceu para viver buscando a aprovação dos outros. Você não nasceu para sobreviver emocionalmente, você nasceu para viver o extraordinário, para viver uma forma plena, uma vida honrosa. Se essa mensagem falou no seu coração, comenta aqui: eu escolho cura. Porque quando você escolhe cura, você vive melhor. Já compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você deseja se aprofundar em reconstrução emocional, conheça já o meu livro terapêutico, Força Não é Cura. Me chama no direct e você vai saber, porque a verdadeira transformação, quando a dor ela deixa de ser escondida e passa a ser compreendida, você vive muito melhor. Já me siga em todas as minhas redes sociais, vanessasantos.off. E aí você vai achar fixado lá no meu feed o meu livro Força Não é Cura. Um beijo grande no seu coração. Você merece ser reconstruída e viver uma vida plena.